Oi, meu povo, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Papo com a Fono. E a Fono sou eu. Todo mundo ri quando eu digo isso. E hoje eu chamei para conversar comigo, né, Giovana Petrus, doutora Giovana Petrus, podre de chique. Ela é minha prima e é psicóloga. E hoje a gente vai conversar, né, Vana, um papo realmente muito aberto, falando sobre as questões dos transtornos mentais, enfim, que afloraram mais durante essa questão da pandemia, né? Então, Vana, eu chamo Vana, viu? O nome dela é Giovana, eu chamo Vana porque eu sou íntima, eu sou prima. Tá liberada. Obrigada. Mulher, seja bem-vinda. Adorei, eu tava doida para lhe chamar, porque eu acho que realmente você tem muito conteúdo, assim, acompanho as suas redes sociais, né? Acompanho você porque você é minha prima. Já lhe chamei para fazer uma palestra lá na Fono com Amor, que todo mundo ficou encantado, assim, com o que você falou, né? Você realmente atingiu as pessoas, afetou, assim, né? No sentido de acolher as pessoas com as suas palavras. Então, eu queria que você se apresentasse para a gente poder conversar e conscientizar mais as pessoas. Bom, Tati, primeiro, obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade. Assim, você sabe que a minha admiração pelo seu trabalho, não sei se tu lembra, eu ainda na graduação de psicologia, eu te acompanhei estagiando lá na PAI, não era? Sim, tu lembra? era, né? Passei um tempinho lá contigo. Era. Então, assim, admiro demais, né? E ver o potencial do que tu tá fazendo. E agora também aqui, né, no podcast e outros meios. Isso é importantíssimo, né? Então, assim, eu acho que tu já me apresentou, sou psicóloga, atuei, assim, sempre tive uma paixão pela pesquisa, então segui aí, né, na parte acadêmica realmente por um tempo, mas a minha grande paixão era a clínica. Então, sempre foi essa minha paixão, né? E a clínica, porque por meio da clínica eu consigo me conectar com o outro, como a gente tá aqui, né, cara a cara. Eu acho que quando a gente tá frente a frente com o outro, e principalmente no ambiente da psicologia, no setting terapêutico, ali, tanto o outro como eu mesma, a gente tira as nossas máscaras, né? Ali a gente tá num contato genuíno. E quando tu convidou para vir aqui, eu fiquei pensando sobre o que é que eu vou falar, o que é que eu vou trazer de ansiedade, de saúde mental. E eu quis também vir de peito aberto nesse sentido, né? Porque eu acho que todos nós, em alguma medida, sentimos a nossa saúde mental afetada. Não teve quem não sentiu, né? Mesmo quem usou esse tempo como oportunidade para crescer, mas a gente sentiu na pele, ou a gente sentiu ao lado da gente um familiar ou um amigo sofrendo em termos de saúde mental, né? Então eu acho que a gente poder normalizar isso, falar sobre isso, como existe muito a ideia de que o psicólogo é sempre calmo. Eu fui fazer uma massagem recentemente, né? E aí a massagista a fisioterapeuta fazendo a massagem, e aí eu tirei uma brincadeira, ela disse, pensei que você fosse sempre calma. Como se o psicólogo não tivesse, né? Não fosse uma pessoa. Então, eu acho que a gente tem um compromisso, e eu encaro dessa forma, de humanizar, né? A saúde mental, a psicologia. Antes de qualquer outra pessoa, a gente que trabalha com saúde mental precisa aceitar e assumir a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade. Sim. Que eu vejo que isso é o que está na base dos problemas de saúde mental. Né? Assim, eles se potencializam quando a gente não acolhe as nossas emoções, quando a gente não reconhece os nossos limites, né? E aí, já entrando, né? Assisti um filme ontem da Disney, Encanto. Eu também. Já vi. É lindo, eu acho né? que a mensagem daquele filme, né? Assim, uma das mensagens, o quanto que é importante a gente reconhecer os nossos limites, não é? Então, eu acho que na pandemia isso foi extrapolado em todas as formas, né? A gente foi pego de surpresa, então os nossos limites foram sendo transpostos sem nenhum preparo, e o resultado disso é esse aumento realmente, né, de problemas mentais. Uma coisa, né, que a gente estava conversando nos bastidores. Eu tenho transtorno de ansiedade, TGA, né? TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Eu sempre boto para frente, porque eu sempre acho que é transtorno generalizado de ansiedade. TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Fui diagnosticada há muito tempo atrás, eu acho que há pelo menos uns 7 anos, depois de uma crise que eu tive muito forte, horrível, assim, horrorosa. E eu nunca pensei que eu era uma pessoa ansiosa. Porque a gente tem muito isso, assim, não, eu sou muito bem resolvida. Tipo, sempre fui uma mulher muito independente, muito resolvida, né?
E nunca achei, os preconceitos que a gente tem na cabeça, né? E nunca achei que esse tipo de transtorno, enfim, pudesse me atingir. Porque, tipo, não, eu falo o que eu penso, eu digo o que eu sinto, né? Eu sou uma pessoa acelerada, eu resolvo minhas coisas. Eu não achava que muita coisa que eu já sentia era da ansiedade. Entendeu? Essa coisa de, por exemplo, de você querer resolver as coisas na mesma hora, de você não saber esperar para resolver, de você dormir pouco, de você não conseguir relaxar, pensar milhares de coisas antes de dormir, a cabeça fica fervendo, né? De ter algumas faltas de ar quando eu era adolescente, de ter algumas taquicardias quando eu era mais jovem, e atribuir isso a um nervosismo, mas hoje, quando eu faço a leitura de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, eu sempre tive. Entendeu? Só que há 7 anos atrás, 8 anos atrás, ela estourou, veio a crise mesmo, que eu achei que eu tive sensação de morte, pedi para ir para um hospital e tudo, porque realmente eu achava que eu estava morrendo. Sim. Por tudo que eu estava sentindo, né? E aí depois, hoje em dia eu convivo, né, com o transtorno de ansiedade, eu convivo. Mas não é fácil, assim. Primeiro você admitir que você tem, né? Depois você externar para as pessoas que você tem. E depois você saber que você precisa lidar com aquilo durante muito tempo. Talvez para sempre. Que aí quem vai me dizer isso é você. Talvez para sempre. Tati, antes de responder, eu queria perguntar o seguinte. O que é que mudou para você na sua forma de viver, de conduzir a sua vida, depois que você entendeu que você tinha TAG? Eu acho que o que mais mudou em mim foi eu saber que eu tenho que ter limites. Porque a gente acha, eu pensava que eu não tinha limites, assim, que eu podia sentir tudo aquilo, que eu não precisava de ninguém, que eu não precisava pedir ajuda, que eu por mim mesma eu me resolvia. Eu sempre pensei muito isso, sabe? Que eu dava conta de tudo, que eu não dava conta só de mim, né? Que eu dava conta da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Se eles precisarem me pedir ajuda, eu tava me metendo, entendeu? Ali. Então, eu acho que uma das coisas que me ensinou é que eu tenho que ter limites e eu tenho que cuidar de mim. Fantástico. Olha só, eu acho que tu perguntaste, né? Eu vou ter que conviver com isso para sempre. Eu penso assim, nos próprios atendimentos, né? Eu gosto de ver a saúde mental como a gente vê a saúde física. Existe uma imunidade. Quando baixa a nossa imunidade física, agora a gente está aí no meio de um surto de gripe, né? Em geral, tudo no mundo. Então, a imunidade baixa, a gente está suscetível a pegar diversas doenças. E aí, eu gosto de fazer esse comparativo, porque em termos mentais, quando a gente está com a imunidade física baixa, a gente pode pensar assim, se eu estou vivendo um momento da minha vida, que a vida me exige mais, mentalmente, socialmente, fisicamente, provavelmente a nossa imunidade psicológica ela também vai cair. Então, nesses momentos, é muito possível que você tenha outras crises de TAG. Sim. Né? Então, a gente trabalha com terapia cognitivo-comportamental, né? E a gente trabalha muito no sentido de psicoeducar, que é ter essa compreensão do que é esse problema na minha vida, né? De como eu posso lidar com esse problema e prevenir as recaídas. O que é isso? Entendendo todo esse contexto, né, de como é o meu problema, eu já vou entender quais são as situações gatilho que podem acontecer no futuro, porque quando elas vierem a acontecer, então eu não vou ter mais nenhuma crise quando eu estiver numa situação de risco. Não, vai ter. Provavelmente você vai ter. Mas se você passou por um processo terapêutico em que entendeu tudo isso, provavelmente você já vai ter desenvolvido recursos para lidar com essas situações de uma forma muito menos, com muito menos impacto, com muito menos prejuízo na sua vida. Então, provavelmente, Tati, assim, tu vai ter alguma crise de ansiedade, né? Provavelmente, eu espero que não tão grande como foi aquela primeira, né? Quando tu foi diagnosticada. E nunca mais igual a primeira. Nunca mais igual. Justamente, e porque você buscou ajuda. Agora, quem não busca, né? Quem não tem acesso a essa ajuda? Então, muitas vezes, assim, eu já acompanhei pacientes com TAG que vieram de um histórico, né, muito longo do problema, que chegaram a ficar incapacitados. Sim. Né? Que precisaram se afastar do trabalho e que teve um impacto, assim, de uma demissão depois,
depois, porque se não é um emprego público, muitas vezes não vai haver uma compreensão do quadro. Isso é péssimo, né? Porque a pessoa perde todo aquele aparato que ela tinha e como é que ela vai voltar? Como é que ela vai se restabelecer? Né? Então, a saúde mental, eu acho que a complexidade é porque ela é um agrupamento de tudo que a gente vive, né? Saúde física, aspectos sociais, emocionais, relacionamentos, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? A normalizar. Que bom que tu trouxe a tua experiência, eu quero trazer a minha também, porque eu acho que a gente falou também nos bastidores, né? Eu, como psicóloga, assim, e nessa área acadêmica, eu precisei, quando eu terminei o doutorado, eu precisei fazer um caminho inverso, de me descientificar no sentido da linguagem, né? Sim. Então, trazer as informações com bases científicas, mas que isso se aproxime das pessoas. É como se existisse uma lacuna, né? Muitas vezes, entre a informação acadêmica e o que as pessoas precisam, e como elas conseguem aprender, né? Então, eu fui vendo, assim, o quanto que é importante a gente compartilhar as experiências, né? Normalizar os problemas mentais significa eu chegar aqui hoje e dizer para você também, olha, Tati, eu tenho transtorno disfórico pré-menstrual. O que é isso? Não é uma TPM, é um transtorno depressivo. Eu tenho isso, então também olhando lá atrás, eu demorei muito a buscar ajuda. Imagina, psicóloga, né, mestre, doutora, todo nesse meio acadêmico, eu tenho um transtorno depressivo, como é que eu vou dizer isso? Né? Como é que eu vou admitir isso para mim mesma? Né? E aí eu sabia que eu tinha, eu lia lá no DSM todos os sintomas e mas eu preciso lidar com isso sozinha. Eu não vou buscar ajuda. Peraí, eu ajudo as pessoas, como é que eu não vou me dar conta disso, né? E aí, assim, depois que eu tive a minha primeira filha, que maternidade, para quem é mãe, sabe, quando que é gatilho para transtorno mental, quem tem transtornos mentais no pós-parto, assim, vem com muita força, né, muito comum. Então, eu percebi o quanto que estava muito aflorado, né, o transtorno disfórico pré-menstrual. E eu comecei a ver que eu ficava metade do mês com os sintomas. Né, a metade. No transtorno disfórico pré-menstrual, quando a gente menstrua, os sintomas começam a desaparecer. Mas, assim, normalmente são 5 a 7 dias com os sintomas. Uma eram 15 dias, né? E aí eu fui a uma psiquiatra, né? Quebrei as minhas barreiras e eu fui... muitas vezes eu ia para conversar sobre os pacientes e falar sobre mim, que coisa estranha. Foi esquisito a primeira vez, mas como foi libertador para mim. Né, aceitar a minha limitação, aceitar que eu sou humana também. Sim. E aí sou eu como psicóloga dizendo isso, é você também dizendo isso. E eu acho que nós, como seres humanos, a gente precisa entender que a gente está entrando numa era, né, assim, num momento social em que todos nós, em algum momento da vida, eu desafio quem chegue no final da vida, numa velhice e nunca tenha tido nada, em termos de saúde mental. Não tem como, porque as cobranças são enormes, né? A gente não dá conta, né, de tudo. E a gente precisa. Eu acho muito rápido. Muito né? rápido. E eu acho que esse aprendizado que tu trouxe, né, de perceber os limites, eu compartilho isso com você. Porque foi justamente quando eu percebi isso, olha, eu tenho TDPM, eu preciso de ajuda, fiz tratamento com medicação. Eu tive 2 episódios na minha vida que eu busquei tratamento. E assim, foi tão importante também para a minha prática profissional, né, perceber assim, o quanto que a medicação, ela nos ajuda a equilibrar quimicamente os nossos neurotransmissores, porque aí a gente consegue usufruir muito mais de um processo terapêutico. Né? E muitas vezes a gente fica tentando lutar contra um problema mental sem medicação, achando que é sinônimo de fraqueza, né? E entendendo ainda que a medicação é para o resto da vida. E não é. Na maioria dos transtornos, não é. A gente usa por um tempo, né? E tem que usar direitinho, assim. Como muitas vezes a gente se sente bem que é para a medicação. Não pode. Né? Tem que fazer tudo direitinho, até ter a remissão dos sintomas e ficar um tempo ali estável. Retira. A gente vai estar bem. E é assim que a gente consegue aproveitar realmente os aprendizados de um processo terapêutico, porque o cérebro da gente fica confuso num transtorno, numa crise. Sim, não é? Então, a gente fica com a nossa capacidade de percepção prejudicada, realmente. Então, assim, eu acho que eu queria trazer isso, né, para quem está nos ouvindo, assim, para parar um pouquinho quando sentir, né, uma angústia maior, um incômodo, essa sensação de que está sendo oprimido pelas coisas, né, para parar um pouquinho e saber que existe ajuda, né, um psicólogo, um médico, um profissional de saúde vai saber ouvir, vai saber direcionar. E que não é normal, né? Tipo assim, porque às vezes a pessoa acha que... Sim. Mas eu tô melhor. Teve um ataque cardíaco, eu tô melhor. Aí, quer ficar deitado numa cama, sei lá, enfim, tô falando também como leiga, as coisas que eu também já senti. Então, quer ficar deitado numa cama, não sei o quê. Não, mas vai passar, tá tudo bem. E isso acontece de forma recorrente e a pessoa fica num estágio de negação mesmo. De negação, né? E a gente realmente tem que... Não, isso não é normal, não faz parte de mim, eu não estava assim, eu não sentia isso. E eu estou sentindo isso agora, não estava fazendo bem, né?
tá diminuindo muito a minha qualidade de vida, eu preciso pedir ajuda. Isso, buscar né? ajuda, entender. Eu acho que tem os dois lados, né? Entender que não é normal estar sentindo isso, porque a gente precisa primeiro conhecer, se reconhecer, né? Entender como é que é eu bem. Tem pessoas que estão num estado desse há tantos anos, já acompanhei, que chega e não sabe o que é ela sem aquele sofrimento. Sim. Imagina o grau de sofrimento, né? Ah, eu sinto isso já há não sei quantos anos. Não sei quantos anos. Então é algo que parece que faz parte da pessoa. Né? Parece mesmo, tem alguns transtornos, uma distimia, transtorno depressivo persistente, né? Então, às vezes, a pessoa vive com aquilo desde o início da juventude e acha que aquilo é ela. Sim. Né? E não é. Então, eu acho que justamente perceber um desconforto nesse sentido, buscar ajuda profissional. Né? Às vezes se atribui a algo espiritual, tá? Todas as dimensões da vida são importantes, mas a gente entender que a ajuda profissional é o que vai realmente dar aquele norte, né? Para que a pessoa consiga sair daquele quadro. Sim. Realmente não é normal nesse sentido, a gente tá mal e aceitar isso com resignação, como se fosse necessário estar assim. E não é, né? Buscar ajuda, porque de fato a qualidade de vida pode melhorar muito, né? Muito, com certeza. Exato. E a gente, eu não sei assim, mas pelo menos comigo, por exemplo, a gente começa a identificar as situações que a gente tá começando a sentir, né? Eu digo muito a Jefferson isso, assim, a ansiedade, eu sei que eu tenho, né? Enfim. E aí, como você falou, pela própria terapia que a gente vai fazendo, a gente vai começando a entender, né? Ah, quando eu tô nessa situação, que eu começo a sentir isso, é porque a bichinha já tá querendo dizer pra mim, minha filha, eu tô aqui, você se ligue, viu? Que se você continuar por aí, vou dar uma pegada em você. E aí a gente começa, por exemplo, assim, técnicas de respiração, às vezes eu faço, né? Como você falou também, a questão espiritual, uma oração, às vezes eu também faço. Então, e às vezes, tipo assim, eu não tô nem sentindo. Mas tá bom, vamos fazer aqui, né? Porque a bicha nem aparece, vai pra lá. Mas são situações que a gente realmente vai vendo que vai talvez despertar a ansiedade e que a gente começa a ter meios para evitar que ela apareça. É como eu digo, eu não sei se eu estou errada, mas eu digo a Jefferson assim, que a ansiedade ela vai viver para sempre em mim, né? Eu que tenho que saber administrar. Exatamente. Entendeu? E não bater de cara com ela. Isso. Né? Isso. Porque ela é mais forte do que eu, assim, nesse sentido, eu admito. Porque pelas coisas que eu vivi, eu tive 2 crises também, e as crises que eu tive paralisaram, assim. Como você disse, às vezes tem uma pessoa que se afasta de um trabalho, que é demitido, que não sei o que, muito provavelmente essa pessoa não teve também um acesso à informação, à ajuda, enfim, não tiveram paciência, empatia com essa pessoa. Mas se a gente tem um momento de uma crise forte, realmente a gente paralisa, não dá vontade de trabalhar, a gente tem medo de sair de casa, a gente acha que vai morrer, a gente quer ir para um hospital, a gente quer ir atrás de médico, a gente fica naquela... O que a gente quer é parar de sentir aquilo, né? Aquela sensação horrorosa de morte, de sei lá, de que vai passar mal, que vai morrer sofrendo. E que nunca vai passar. E Eu que acho nunca que vai essa é a passar. sensação das crises, né? De ansiedade. A ideia é que, na hora, a gente não consegue raciocinar. É aí que, muitas vezes, a medicação entra ajudando, né? Baixando chegando ali a um nível mais baixo de ansiedade que vai impactar menos na nossa percepção e a gente vai conseguir enxergar alguma janelinha ali por onde a gente pode sair, né? Porque, de fato, turva a percepção. É como se a gente colocasse uns óculos, né? A gente faz muito essa comparação. Um óculos embaçado, que a gente não enxerga, não adianta, o óculos está ali. Né? Então, de fato, mexe, né, com a percepção da gente. Vana, nesse período da pandemia, né, que a gente ainda está vivendo, mas que já teve picos, né, maiores para trás, que se Deus quiser, a tendência vai ser, né, a gente normalizar isso, vai sumir. Eu tenho em casa, né, uma pessoa, que é Jefferson, que ele desenvolveu. Né? Durante a pandemia, ele desenvolveu crise de ansiedade. E engraçado e providencial também. Que, como eu já tinha passado, né, pela situação e tudo, ele reconheceu nele muitas coisas que ele via que coisa fantástica. Então, ele não estava como leigo ali, né? Desesperado, porque isso é um sofrimento muito grande. Eu estou sentindo o quê? Eu não sei o que é isso. Então, saber o que olha como é importante, isso. Né? Aí ele logo foi buscar ajuda, né? A gente conversou, ele teve numa noite também
passou mal, né? E aí a gente passou a madrugada conversando, eu e ele disse, eu sei o que eu tô tendo, né? Porque eu vi você tendo isso, eu tô vendo como é ruim, né? Eu tô vendo como a gente não tem controle, né? Nesse primeiro momento, assim, de sentir. E aí ele também procurou ajuda. E depois de um tempo ele estava bem, mas demorou. E eu lembro que ele compartilhou isso até, né? Como você disse, assim, de normalizar a situação. Eu lembro que ele dizia assim, oi, rivotrizados. Ele fez uns vídeos assim, dizendo, hoje eu tô bem, não sei o quê. Não, ontem foi péssimo, não sei o quê. Hoje eu fui na psiquiatra e não sei o quê. Então, também fez terapia. Então, assim, eu queria saber de você, assim, agora, nesse período da pandemia, né? Que eu, pelo menos, vi na minha casa uma pessoa que nunca teve queixa nenhuma, diferente de mim, que falei que para trás eu já sentia falta de ar, eu já sentia taquicardia, mas eu nunca associava isso a um transtorno. Antigamente ninguém falava disso também, né? Era tudo normal, você estava nervosa, enfim. Vai passar, era assim. Mas hoje, depois da pandemia, a partir da pandemia, você viu uma explosão de casos. Absurda. E assim, é algo que a pandemia a gente tá, espero, né, caminhando para um fim. Sim. Mas assim, as sequelas psicológicas, né, elas ainda vão ficar, né? Tem estudos que falam aí por uns 8 anos, assim, em média, né? Pode ser mais, mas assim, o que é que a gente vê, Tati? Imagina que a gente tá praticamente 2 anos, né, sob essa pressão, sob essa tensão. Na maioria dos casos, a gente está acumulando perdas, né? Embora nem tudo seja de perda, mas a gente vem vivendo sob constantes perdas, né? E um medo muito grande, né? Que ele só oscila, mas ele está presente. Então, isso tudo tem um impacto na nossa saúde mental. Não é à toa que se diz que a próxima pandemia vai ser de saúde mental, né? Então, eu sinto isso, eu vejo isso no consultório, né? Assim, agenda cheia, encaminhando para os colegas também com a agenda cheia, a gente querendo dar o melhor que a gente pode, porque a gente sabe o quanto que os familiares dessas pessoas também estão sofridas, né? Também estão adoecidas, porque cuidar de uma pessoa que tem um transtorno, por exemplo, o TOC, né? A gente está falando aí da ansiedade, o TOC ele era classificado dentro de um transtorno de ansiedade até o último manual, 2013, passou a ser um transtorno à parte, mas ele tem um componente muito forte de ansiedade. Então, o TOC ele é muito, muito paralisante e ele adoece toda a família. Então, o TOC é um dos transtornos que adoece a família junto, né? Cansa, depressão. Tem uma pessoa com depressão em casa, é muito difícil. Então, são transtornos, assim, diferentes das doenças físicas, que afetam as famílias, afetam o espaço ocupacional, né? Afeta a sociedade como um todo. São transtornos que têm um impacto global, né? E, de fato, tem aumentado. Esse é um relato geral. Agora, no final do ano, né? Eu, na minha terapia, falando com a minha psicóloga, né? Vou tirar recesso. Eu pensei em não fazer recesso. E aí, falando com ela, eu decidi, vou fazer 15 dias de recesso. E aí, a gente trocando isso, né? O quanto que a gente tem visto entre os colegas que a gente tem estado muito cansado. Porque a demanda é muito alta e a gente sabe o quanto que o nosso trabalho hoje faz um diferencial, né, maior, porque a gente também está se cuidando, né? Era o que eu ia dizer. E quando você pensou em não tirar o recesso, né, por conta dos outros pacientes, eu já fiz muito isso, Vana. Isso, mas não pode. A gente não pode, porque realmente a gente precisa estar bem, né? É um instrumento de trabalho, né, Tati? Exatamente. Assim, a gente sabe que os pacientes precisam da gente. Ave Maria, eu amo e respeito. Trabalho com crianças com autismo, então, assim, tirar um recesso, né? É fundamental. Só que é fundamental. Os pais têm medo deles ficarem 15 dias afastados da terapia, por exemplo. Mas, gente, pensa. O quanto a gente, que é terapeuta, a gente não né, abarcou aquilo, não somatizou aquilo, não desenvolveu ansiedade também por conta, porque assim, por exemplo, eu com as minhas crianças, gente, eu sou uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ok? Eu já, né, admiti aqui. Então, assim, eu sou muito ansiosa também para ver uma resposta, entende? Para ver uma evolução, né? Para dar um feedback positivo para aquela família, mas não é, eu não tenho controle sobre isso. Né? Eu dou o meu melhor para o meu paciente, querendo contribuir na transformação daquela criança.
Mas eu não tenho controle sobre isso. Então, e eu vivia muito nisso. Jefferson sempre brigou muito comigo. De tipo, você trabalha de 7 da manhã às 8 da noite, porque eu estava pensando sempre no outro. Eu não estava pensando em mim. Então, isso também foi uma coisa que ao longo da minha vida eu fui acumulando, extrapolando os meus limites. Por isso que eu falei pra você, extrapolando nos meus limites. Então, chega um momento que você vê que você rompeu toda aquela barreira, que você não olhou pra você, né? Não se cuidou, cuidou de todo mundo, menos de você, que o seu corpo grita. Isso. Né? Grita numa gastrite, grita sei lá, num outro problema, e grita na saúde mental. Isso. E na pandemia as mulheres a pandemia impactou mais a saúde mental das mulheres do que dos homens. Esse é um dado dos últimos estudos, né? Porque as mulheres foram mais cobradas, né? Tanto dentro de casa como hoje no mercado de trabalho também. Então nós mulheres fomos mais impactadas. A nossa saúde mental foi mais impactada do que a do homem. Assim como os jovens também, né? Os índices de depressão e de ansiedade dobraram com a pandemia. Então são dados que tu falaste no autocuidado, né? Eu acho que falou também como você percebe que o seu corpo está dando sinais que você precisa parar. Eu acho que a gente falando sobre isso hoje, né? Pensando em coisas práticas, como é que a gente pode lidar com essas demandas do dia a dia, prevenindo, né? Ou mesmo buscando ajuda, assim, que a gente percebe uma mudança ali emocional, né? Eu acho que é muito importante a gente ir por esse caminho também de compartilhar meios para isso, né? Às vezes a gente espera uma solução mágica para lidar com a saúde mental. E eu acho que a saúde mental nos lembra que somos humanos. Né? Então, é por ela que é o nosso corpo, é a nossa mente que está ali apontando. Muitas vezes a gente não vai perceber que está ansioso, que está com depressão, que está triste. A gente não percebe, é impressionante, isso é geral. A gente vai perceber por esses gatilhos, por esses sinais do corpo, né? Então, eu estou de repente me sentindo mais irritada. É um dos sintomas da minha depressão, eu, Giovana, né? Então, eu percebo, olha, está perto chegando a minha menstruação. Sim. Então, a irritabilidade, eu escuto o choro de um dos meninos, eu fico já, sabe? A flor da pele. Eu não estava nem me tocando que estava chegando. Então, assim, você já percebe ali outras características, né? Então, a gente precisa não se perder da gente mesmo. A gente tem que ter tempo com a gente mesmo, né? Buscar práticas de autocuidado. E não é nada extraordinário, né? Eu acho que ter ali pequenas ações no dia a dia que deem prazer, que levem a gente a se conectar com o nosso desejo, com a nossa vontade, né? Com as coisas que são importantes pra gente, porque o trabalho, ele tem nos consumido. Isso é fato. Né? Tem um livro muito bom, é um filósofo, ele é Sociedade do Cansaço. É bacana, assim, eu tô esquecida, acho que é Baum, eu tô esquecida do nome, mas Sociedade do Cansaço, ele traz muito essa perspectiva hoje, né, da gente, nós somos os nossos próprios senhores, assim, a gente quem coloca essa sobrecarga sobre a gente mesmo, isso é geral, né, então a gente conseguir perceber isso, reconhecer os nossos limites e conseguir incluir atividades no nosso dia a dia pequenas, né? A prática da meditação cresceu em quase 30% no Brasil na pandemia. Eu me lembrei agora, quando você foi lá na Fono com Amor falar com a minha equipe, você deu sugestão de alguns aplicativos de meditação. Eu usei. Tu usasse? Usei. Eu uso, tá? Até ainda usei. E assim, tá bom. Aqui ainda. Né? Ajuda, né? Ajuda. Eu geralmente usava próximo da hora de dormir, sabe? Pra tentar ir me acalmando, né? Sim. Assim, ir me tranquilizando, me centrando, sei lá, de novo. Sim. Só um parêntese importante dentro do que você falou, é que nessas questões, por exemplo, do recesso, que eu falei que muitos pais têm medo, né? Pela ansiedade deles também, né? Das crianças pararem, involuírem, ou enfim, né? Também, você falando de estudos, a gente também viu estudos sobre as questões da terapia, que também é importante que a criança pare um tempo, né? 15 dias para ela, com a família, né? Fazendo coisas prazerosas com os pais, exclusivamente com os pais, podendo estar em outros ambientes, é saúde mental. Outros estímulos, né? Exatamente. Então, assim, se a gente tira pelos nossos filhos, né, que são neurotípicos, como eles anseiam pelas férias, não é? Eles anseiam muito pelas férias. Sim. Por quê?
Por que seu filho quer tanto férias? Ele tem aquela rotina da escola, do esporte que ele faz, enfim. Mas ele quer ficar na casa dele, né? Ele quer ficar na casa dele. Às vezes sem fazer nada, às vezes porque sabe que vai ter a mãe e o pai naqueles dias para poder sair com eles para um lugar diferente. Por que com as crianças que têm autismo ou que têm outras deficiências precisa ser diferente? Eles são crianças, como você está falando aqui. Eu sou fono, você é psicóloga, enfim. A gente não está imune a ter um transtorno de ansiedade, uma depressão, porque somos humanos, né? Então, as crianças, elas precisam também ter... É importante para elas, enquanto seres infantis, é importante para os pais também perceberem, serem testemunhas de que elas não vão mudar da água para o vinho por causa disso. E que eles vislumbrem, né, e aproveitem esses momentos com a criança. E é importante para a gente que é terapeuta, né, para a gente também ter um tempo nosso de não fazer nada, ou de fazer outras coisas que a gente não tem tempo para fazer, mas que nos deem esse momento de prazer. Por exemplo, hoje eu tô aqui com você. Para mim, isso é um trabalho. Eu tô de recesso. Mas é tão bom que, tipo, é maravilhoso. Me dá prazer, entendeu? Né? Então, assim, me dá prazer estar aqui. Então, não é uma coisa que tá me tirando do recesso. É uma novidade, eu amo fazer. Eu tô aprendendo, né? Mas a gente tem que ver... Isso eu falo para muitos profissionais que escutam a gente, que a gente também precisa ter o nosso momento, assim, parar, viajar, sei lá, né? Fazer o que nos dá prazer mesmo. Sim. E tem alguns esquemas, é interessante, o profissional da psicologia, né? Mas talvez isso se aplique a outras áreas também. Em geral, os psicólogos tendem a ter um esquema de autossacrifício. Então, são pessoas que muitas vezes se desdobram para agradar o outro, né? Para atender, para resolver o problema do outro. E muitas vezes isso leva ao adoecimento, né? Então, a gente precisa, e provavelmente outros profissionais de saúde também vão se identificar com isso, né? Então, a gente reconhecer, e aí eu acho que eu amplio isso não só para os profissionais de saúde, mas eu acho que, voltando lá para o filme, né, Encanto, eu acho que o maior dom é a gente ser o que a gente é mesmo, né, com as nossas fragilidades, né, a gente reconhecer, a gente não temer compartilhar as nossas fragilidades. Eu gosto muito de Brené Brown, que tem o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Ficou bem famosinho ultimamente, não sei se você viu. Pronto, ela tem uma fala no TED Talk bem interessante. A Coragem de Ser Imperfeito. É uma grande pesquisadora da área da vergonha, da coragem, e aí ela traz essa perspectiva de que a gente precisa se expor, né, com coragem, né? Ter coragem significa ser o que você é, sem medo de errar, sem julgamento. Medo isso. Então a gente precisa ser a gente mesmo, com mais leveza, né? Ter espaço. Leia, depois eu te mando. Ter espaço para colocar limite. Muitas vezes a gente colocar um limite em alguma coisa pode frustrar uma expectativa do outro, né? Mas a gente precisa disso, a gente é humano, né? E eu acho que a gente precisa tomar consciência disso. Eu acho que é o grande desafio que a gente tem enfrentado e vai continuar enfrentando, né? É isso de perceber os nossos limites, porque nessa era tecnológica, o tempo, a gente tem cada vez mais eficiência para as coisas, mas o nosso tempo a sensação é cada vez que a gente tem menos tempo. Né? Então a gente é roubado da gente mesmo o tempo todo. A gente precisa, né? Eu acho que aí pode ser uma terapia, pode ser uma prática de meditação, pode ser uma yoga, pode ser uma atividade física, pode ser uma prática espiritual, mas algo que nos leve a parar, né? Se não diariamente, mas uma vez na semana, parar a se perceber, né? A perceber o que é que eu estou sentindo. As emoções da gente são o melhor termômetro que a gente tem para que a gente entenda que as coisas não estão bem. E a gente não pode negligenciar isso. Eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou sentindo ciúmes, eu estou sentindo inveja. O que é que essas emoções querem me dizer? Ao invés de a gente não querer senti-las. Sim. Normalmente a gente quer afastar. Ah, não, eu não posso sentir isso. Ou a gente nem percebe que está sentindo porque é errado, é feio. Não! A gente precisa dar espaço para todas as emoções, porque é elas que vão nos ajudar a perceber por que é que eu estou sentindo isso, como é que eu posso resolver essa situação. Né? A gente tem que ser responsável com a gente mesmo dessa forma, né? Então, para isso, a gente tem que ter tempo. Se a gente está ali na roda viva, né, e não tem tempo de parar, de se olhar, de se perceber, de repente a gente só para quando a gente adoece mentalmente. É isso que acontece. Se a gente não para, o corpo para a gente, O corpo para a gente. Que bom, graças a Deus que o corpo para. Né? Porque quando o corpo para é porque a gente não conseguiu perceber antes, né? A gente respeita
respeitar isso. É tão difícil, não é, Tati? Respeitar, É. olha, adoeci, preciso ficar em casa, né? E às vezes o adoecimento físico é um reflexo do adoecimento mental. Reconhecer o limite. E muitas vezes a gente não quer dizer, né? Eu adoeci, não sei o quê, porque tipo, o outro vai pensar que eu sou fraca, né? Que eu tô perdendo minha força, que eu tô perdendo minha energia, né? A gente mesmo se julga, né? Isso. Não sabe nem se realmente A gente é o que o outro vai pensar, mas a gente fica nisso, né? É verdade. Vana, eu queria que você desse assim, menina, isso aqui é conversa pra depois tu vem de novo, né? A gente combina Mas eu mais. queria que... a gente conversa mais. Mas aí eu queria que você desse, assim, algumas dicas, né? De como é que as pessoas podem fazer para se resguardar. Ou até mesmo, como eu vi você dar a dica do aplicativo, que serviu muito para mim. Sim. Entende? O que é que você pode indicar, assim, para melhorar, né, a qualidade de vida daquela pessoa que está passando por essa situação? Tá. Eu acho que a primeira coisa é buscar estar perto de pessoas que façam você se sentir bem, né? Que lhe acolhem, lhe aceitem com o sofrimento que você está sentindo, né? Eu acho que estar perto dessas pessoas pelas quais você não se sente julgado. Esse apoio humano, ele é muito importante, até porque essa pessoa, de repente, vai poder ajudá-la a buscar um profissional, né? Então, eu acho que estar perto de pessoas com essas características é importantíssimo quando a gente está passando por um transtorno mental em geral, né? Outra coisa importante, Tati, eu acho que a gente ir para o básico, ter uma boa alimentação, né? Se desconectar da internet. Eu acho que isso daí a gente, de fato, tem que buscar fazer um esforço, né? Então, ter um tempo ali em que você consiga sair dessa cobrança das redes sociais, que é muito ansiogênico. Então, sair disso, se desconectar e buscar incluir aí na rotina um contato com a natureza, né? Ir a uma praia. Não precisa, eu sempre coloco assim, não precisa ser nada grandioso, nada que impacte a sua vida, não precisa, tenho que tirar um feriado, não, às vezes coisas pequenas, e tomar um sorvete, se é uma coisa que te traz boas recordações, né? Então a gente recorrer, não tem uma fórmula mágica, mas assim, eu gosto muito de pensar no seguinte, procure parar um pouquinho e pensar quais foram as coisas que ao longo da sua vida já te fizeram se sentir melhor. Então, recorre a essas coisas nesse momento que você está numa crise, sofrendo mais, né, psicologicamente, que certamente essas coisas vão te ajudar hoje. Então, eu acho que dar essa parada, olhar por aí. E o nome do aplicativo, né, um dos que eu gosto muito, se chama Lojong. Eu sempre falo, ele tem uma versão gratuita, porque ele ajuda muito, né? Ele tem as práticas lá de mindfulness por categorias, né? Eu uso, assim, ele tá aqui no meu celular, né? Então, eu acho que isso, outra... E é uma evolução, né? A gente faz a primeira prática, aí quando você vai para a segunda, tem a ver com a primeira. Isso. E ele traz explicações científicas também, né? Da meditação, sobre as emoções, sobre várias coisas. Então, ele é bem legal, vale muito a pena. Lojong. Isso. Eu acho que é isso, Tati. E aí, também, né, eu deixo sempre dicas lá no Instagram, no YouTube também. Eu acho que vale a pena que as pessoas conhecerem, né, desses recursos que são confiáveis, acompanhar. Eu acho que tem muitas sugestões do que a gente pode fazer. Diga seu Instagram. Giovana W. Petrucci. Com 2 N's. Com 2 N's e 2 C's, né? Giovana W de Vanderlei, isso. né? Petrucci com 2 C's. Isso, né? Isso exatamente. É muito bom, eu sigo. Ela tem um monte de seguidor, viu? E é muito bom, eu vejo você tá fazendo vídeo também, né? Sempre com temas bem bacanas, tem as publicações também, sempre muito bom, Vana. Eu gosto demais também, assim, que bom, do conteúdo. Eu acho que são assuntos que não podem faltar hoje em dia, né? Eu chamei Diego antes aqui, que ele é uma pessoa que viaja muito, gosta de viajar, e ele bota a gente nessa vibe, assim, de justamente, sabe, de sair da rotina, é um amigo que incentiva muito a gente a se desligar um pouquinho e a aproveitar mais. Eu percebi, já fiquei ali, né? Interessada. Então, eu acho que essas situações, tipo, a gente tem que falar, tem que viajar mais, tem que, né, para ter esses momentos afetivos, como você falou, tanto recordar momentos afetivos, né, como criar novos momentos afetivos para a gente lá na frente, né, tá relembrando.
Esse tema, essas questões de saúde mental, eu acho que hoje em dia não podem fugir da nossa roda de conversa. Não pode. Da nossa mesa, de casa, sabe? De realmente a gente desmistificar muita coisa que eu estava falando, né? Que tipo, tem transtorno de ansiedade, é doida, né? Tem depressão, tá louca. Não sei. E não é isso. Não é isso. Né? Então, faz parte hoje em dia, é normal, digamos assim, né? É normal. É normal. Uma pessoa ou outra que ainda não passou por isso, mas com certeza tem alguém da família que já passou ou que está passando. Então, acho que a gente realmente tem que conversar muito sobre isso. Como, por exemplo, a gente tem que conversar muito sobre autismo, tem que conversar muito sobre deficiência, porque faz parte. A gente precisa entender primeiro, né? Conversar para entender, porque aí a gente sabe o que fazer quando aparece, né? Porque a questão, porque é autista, ele não vai progredir na vida, ele não vai ser ninguém na vida, porque tem ansiedade, é doida, não sei. A gente tem que ir desmistificando isso, né? Somos todos seres humanos, cada uma na sua individualidade, mas cada uma com a sua potencialidade e com as suas dificuldades. Né? A gente precisa falar sobre essas coisas. Então, eu acho que esse momento do podcast é para isso mesmo, é para chamar pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu respeito, que eu acho que tem um conteúdo muito bacana para que outras pessoas escutem e que a gente vá reverberando essas informações para ajudar, né? No sentido de realmente ajudar. Eu queria que realmente assim, você viesse outro dia, outra vez, para a gente conversar sobre outros temas. Com certeza. Eu acho que a psicologia é um leque infinito de coisas que a gente tem para falar, para conversar. E já aproveitar também para lhe agradecer. Eu amei, realmente assim, se fosse para a gente estar conversando, a gente passava o dia aqui, porque são muitos temas, são muitas coisas. Mas eu amei ter você aqui. Eu acho você muito maravilhosa no que você faz. Meu Deus. Confio demais no seu trabalho, no seu estudo, em tudo. Né? E já quero deixar você convidada para você vir de novo outro dia falar sobre o que você quiser. Entendeu? Porque eu acho fundamental a gente estar falando sobre isso. Tati, eu agradeço demais também, amei, né? Eu acho que essas trocas são enriquecedoras, né? Para mim também. Então, esse é um compromisso que eu tenho mesmo, de falar de saúde mental dessa forma. Então, pode contar comigo em outro momento, a gente continuar a nossa conversa, né? Com outros temas também. É um prazer de estar aqui, já está aceito o convite. Então, um brinde ao nosso podcast. Um brinde. Obrigada! Obrigada, Vana. Beijo. Tchau, tchau. povo. Amei, vice. Também, foi muito amei. bom. Ai, meu Deus.